E vamos ver o pôr do sol, me dê a mão. Uma estrela só não é constelação. E sem destino vamos juntos passear feito nuvens do céu, derramar a tinta, colorir papel. Fala, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite, talvez uma boa madrugada para quem for morceguinho aí, né, que gosta de ficar perambulando durante a madrugada. Vocês não têm noção da saudade que eu tô sentindo de apertar o nariz de vocês, olha. Mas por enquanto é muito mais seguro que a gente continue cada um na sua casa, né? Eu imagino que vocês estejam aí de boa e de repente eu chego para acabar com a folga de vocês, né? Mas olha só, apesar de estarmos todos nós em casa por esse momento, é muito importante que a gente tente cumprir ao máximo com as nossas obrigações. E a de vocês é estudar. Então vamos lá. A partir de hoje, nós começaremos ou recomeçaremos a falar sobre as consoantes. E para iniciar, falaremos sobre a consoante B e a sua família silábica. A atividade, ela foi enviada para o celular dos pais de vocês. Aí vocês fazem o seguinte, ó, chegam lá pertinho deles e falam assim, olha, pai, mãe, talvez avô, tio, tia, o cachorro, papagaio, periquito, não sei. Chega lá com eles e fala assim, ó, ei, chega de zap aí, que agora eu tenho que estudar. E o professor disse que tá lá a minha atividade. Mas olha só, depois que tu falares isso, sai correndo, porque a sandália pode te pegar. Tá bom? Se tiver como imprimir a atividade, peça pro papai e pra mamãe para imprimir. Fica bem melhor para fazer o trabalho em casa. Mas se não tiver, faça o seguinte. Pegue seu caderno do turno da manhã, vai lá na disciplina de língua portuguesa e copie toda a atividade lá. Copie e depois resolva tudinho. Combinado? Com a atividade em mãos, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai juntar dentro do quadradinho a consoante B com a vogal correspondente e depois tentará pronunciar. Pronunciar quer dizer falar. O som que as 2 ou 3 letras juntas vão produzir. Tipo assim, B com A faz... pensou que eu fosse dizer, né? Nananina não. Depois, lá naquele bolo, você vai circular toda vez que aparecer a consoante B, que é a consoante que a gente está estudando. Já lá na outra página, tem um pequeno texto. Você, com a ajuda de alguém ou sozinho, lerá o texto e depois marcará com um X nos quadradinhos correspondentes às respostas que você julga correta. Tá? Após ler o texto e interpretar, você fará a melhor parte da atividade de hoje, que é copiar o texto no seu caderno. E para aqueles que têm um caderno de caligrafia com a pauta em branca, podem, por favor, copiar neste caderno. É importante demais lembrar daquelas regrinhas básicas para poder escrever um texto no nosso caderno. Primeiro, colocar o título em destaque, lá no meio da linha, né? Bem em cima. E depois pular uma linha para poder começar a escrever o texto de verdade. Lembrem-se, para eu começar a escrever, eu sempre coloco letra, sempre tem que começar com letra maiúscula. Dá o distanciamento de 2 dedinhos da margem, lembram disso. E sempre escrever até o final da margem da linha do seu caderno, para depois passar para a linha de baixo. Outras coisas importantes, sempre começamos a escrever com letras maiúsculas. Separem muito bem, guardem muito bem os espaços entre as palavras, para não ficarem as palavras todas juntas e a gente não saber o que está escrevendo depois, tá? Não esqueça de colocar as pontuações também, isso é muito importante para que o nosso texto seja compreendido, tá bom? E para terminar, claro, teremos o ditado de palavras. São só 5 palavrinhas. Anote aí. Primeira palavra, boca. Segunda palavra, bela. Terceira palavra, bicudo. Quarta palavra, bolada. E para terminar, a quinta palavra, balão. Beleza? Mas antes de terminar a aula, eu queria dar uma dica para você. Se liga aí.
Chegou a dica de tio Leandro. Bom, a nossa curiosidade de hoje é para falar um pouco sobre o acento nasal chamado de tio, essa cobrinha que você está vendo aí. Esse acento ele é utilizado unicamente para fazer com que o som de algumas vogais saiam pelo nariz, tá? Então uma dica é, por exemplo, vamos ver aqui a vogal A. Pronunciem comigo. A. Agora aperte, coloque os 2 dedinhos no seu nariz e perceba se esse som vai fazer o seu nariz vibrar ou não. Coloque lá e fale A. Percebeu que o seu nariz não tremeu, não vibrou. Mas se nós colocarmos este acentinho chamado de tio em cima dele, ó, agora não vai ser mais a pronúncia, será an. Coloque o dedinho no seu nariz, aperte um pouquinho e veja se não vai tremer, ó. An. O nariz tremeu. Isso quer dizer que o som saiu pelo nariz, por isso que é chamado de acento nasal. A mesma coisa vai acontecer também com a outra vogal, que é a vogal O. Tente falar O. Você percebe que o O não sai pelo nariz, não faz tremer o nariz. Mas se nós colocarmos o tio em cima do O, em algumas palavras isso acontece, esse O não será mais pronunciado desse jeito, passará a ser pronunciado como ON. Coloque o dedinho no nariz e observe lá se o ON não faz tremer o seu nariz. ON. Tá certo? Então era essa a dica que eu queria dar para vocês. Após terminar a atividade, faz uma fotinha da cópia do texto e do ditado de palavras. Eu quero ver como ficou o resultado. Beleza? Abraços, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Beijão. Tchau, tchau.